Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai retomar lá o nosso estudo da análise combinatória. Bom, e vamos fazer mais alguns exercícios, falar de fatorial, arranjo, ou melhor, permutação, arranjo, combinação. Tá legal, pessoal? Na nossa última aula, a gente tinha parado aqui no exercício número 5. Bom, vamos analisar agora o exercício número 6. O exercício número 6 ele diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Então a pergunta é: de quantas maneiras a pessoa pode se vestir, né? Ela tem 6 camisas e 4 calças. Primeiro, escolher uma camisa é tomar uma decisão. Das 6 camisas que ela tem, ela vai escolher uma. Ela tem que tomar a decisão de escolher uma. Mas observe que existem 6 possibilidades de escolha. E, conectivo E, multiplicação. E, escolhida a camisa, de quantas maneiras distintas ela pode escolher uma calça? 4 maneiras distintas. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, ou pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras dela se vestir utilizando uma calça e uma camisa, 6 vezes 4. Por quê? Há 6 possibilidades de escolha de uma camisa, 4 possibilidades de escolha de uma calça. 6 vezes 4, 24. Nada demais, né? Bom, vamos falar agora, pessoal, da permutação simples, né? Permutação, arranjo, combinação. O que é uma permutação? A permutação simples, né? Uma permutação simples são agrupamentos distintos entre si pela ordem, né? Tomando todos os elementos do conjunto. Não é isso? A troca de ordem dos elementos de uma sequência. Ou seja, permutar, pessoal, nada mais é do que mudar de posição, né? É mudar de posição. Isso é muito utilizado, por exemplo, em anagramas, né? Em anagramas. Em vestibular, a cobrança em questões de vestibular de permutação caiu. Não tem caído muito em vestibular, mas em concursos militares. Por quê, pessoal? Por causa da difícil contextualização, né, da permutação. Mas vamos lá. Mas a permutação é uma ferramenta importante para nós no estudo da análise combinatória. Bom, para a gente calcular, né, podemos calcular a quantidade de permutações usando a fórmula Pn, P de permutação, Pn, permutação de n elementos, é n fatorial. Lembrando, pessoal, que n fatorial é n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5, né? É o produto de todos os fatores em ordem decrescente, desde o fator n até o fator 1, em ordem decrescente. Legal? Bom, então vamos analisar aqui uma aplicação da permutação simples. Ó, de quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto, né? Você tem 6 pessoas, então de quantas maneiras diferentes elas podem se posicionar, né, ou sentar no banco para tirar uma foto. Por exemplo, pode estar aqui eu, Antônio, Tatiana, Regina, Rogéria, Zé Luiz, Ivan, 6 pessoas, né? Observe que nós podemos permutar entre si, né? Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode mudar de posição, ou seja, a gente pode permutar, mudar de posição, para tirar uma foto. Bom, é um problema típico de permutação simples. Por que simples? Porque não tem repetição de elementos, né? Não há elementos repetidos. Então, vamos lá, bem básica essa questão. Podemos usar a fórmula da permutação, pois todos os elementos farão parte da foto, né? Note que a ordem que faz a diferença, né? A ordem dos elementos é que faz a diferença. Então, para eu descobrir de quantas maneiras diferentes a gente pode se posicionar nesse banco para tirar a foto, basta calcular a permutação de 6, que é o 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720 maneiras diferentes. Legal? Vamos analisar agora, pessoal, né, o arranjo simples. Né? O arranjo simples, pessoal, arranjo é um tipo de agrupamento
em que um grupo é diferente de outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Por exemplo, na permutação, importa a ordem dos elementos. AB, por exemplo, é diferente de BA, assim como 23 é diferente de 32. Então, os grupos diferem pela ordem ou pela natureza. Por exemplo, CD é diferente de EF, 45 é diferente de 67, por exemplo. Bom, mas como a gente calcula o número de arranjos de N elementos tomados P a P? Primeiro, pessoal, arranjo de N, A de arranjo, de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Quem é N? N é o total de elementos do grupo. Quem é P? Total de elementos escolhidos. Legal? Total de elementos escolhidos. Tranquilo? Beleza? Lembrando, pessoal, de novo, quem é N? N é o total de elementos do grupo. Quem é P? Total de elementos escolhidos. No arranjo, a ordem dos elementos importa, né? Importa a ordem dos elementos. Os grupos, os agrupamentos, diferem pela ordem ou pela natureza. Outro detalhe, pessoal, cuidado. A maioria dos problemas de arranjo simples fica mais fácil de se resolver usando o princípio fundamental da contagem. Tá legal? Então, por exemplo, olha essa questão. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Ou seja, escolher o primeiro colocado, segundo e o terceiro colocado. Observe, pessoal, que esse problema, eu posso atacar esse problema pelo princípio fundamental da contagem ou pela formulinha do arranjo. Né? Observe que a ordem dos elementos aqui importa. A ordem faz a diferença. Porque, por exemplo, João tirar em primeiro lugar é diferente de Pedro tirar em primeiro lugar. Né? Joaquim tirar em segundo lugar é diferente de, sei lá, Josefino tirar em segundo lugar. A ordem dos elementos importa. Então, eu posso resolver esse problema usando arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, dos 8 elementos, eu vou escolher os 3 primeiros colocados. Né? Olha lá, arranjo de 8, 3 a 3, pela formulinha. É 8 fatorial, né? N fatorial, que é N, o número de elementos do conjunto. Né? Quem é P? O total de elementos escolhidos. Então, arranjo de 8, 3 a 3, 8 fatorial dividido por N menos P fatorial, 8 menos 3 fatorial. Como eu simplifico esse fatorial? Pessoal, vamos lembrar? Primeiro eu simplifico o maior fator. Melhor, eu desmembro o maior fator até chegar no menor. Então, 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Eu desmembro o maior fator até chegar no menor. 5 fatorial, eu corto. 8 vezes 7 vezes 6, 336 formas diferentes. Ou seja, eu poderia fazer esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Tá legal, pessoal? Poderia fazer assim, ó. Bom, primeiro, de quantas maneiras diferentes, né, o primeiro lugar pode ser ocupado? Eu tenho 8 jogadores. Qualquer um dos 8 pode ocupar o primeiro lugar. Se um deles ocupou o primeiro lugar, de quantas maneiras diferentes o segundo colocado pode ocupar, a segunda pessoa pode ocupar o segundo lugar? 7 maneiras diferentes. Pode ser qualquer um dos 7. E depois, qualquer um dos 6. 8 vezes 7 vezes 6, 336 formas diferentes. Beleza? Ou seja, eu poderia atacar esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Tá bom? Legal? Bom, aí vem a combinação simples. Combinação é um conjunto. O que significa isso? A ordem dos elementos não importa. Né? É um conjunto. O conjunto não importa a ordem dos seus elementos. Então, a combinação simples são agrupamentos de elementos de um conjunto finito, tomados de forma que a ordem não importa. Né? A ordem dos elementos não importa, né, na combinação. Como a gente calcula o número de combinações simples? A quantidade de combinações simples. A combinação de N P a P, de novo, Qn é o total de elementos do grupo. Quem é P? Total de elementos escolhidos. Combinação de N P a P é igual a N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial,
De novo, quem é N fatorial? Total de elementos do grupo. P fatorial, total de elementos escolhidos. Beleza? Como eu calculo o número de combinações de N elementos tomados P a P? N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vamos ao exemplo. Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Né? Então, eu tenho 20 alunos de uma turma e eu quero formar uma comissão com 4 elementos. Aqui, ó, combinação de 20, 4 a 4. Ou seja, dos 20 elementos, eu vou escolher 4 para formar a comissão. Note que, como para uma comissão a ordem não faz diferença, usaremos a fórmula da combinação. A ordem não importa. Se eu escolher Marcelo, Zé Luiz, Tatiana, Ivan, é o mesmo que eu escolher Ivan, Zé Luiz, Tatiana e uma outra pessoa. A ordem dos elementos não importa. Portanto, né, nós estamos diante de uma combinação simples. Beleza. Dos 20 elementos do grupo, eu vou escolher 4. Combinação de 20 e 4 a 4. Só aplicar a formulinha. N fatorial, né? O N é 20 fatorial, dividido por P fatorial, que é 4, que multiplica N menos P fatorial, 20 menos 4 fatorial. Beleza? Aí o que eu faço agora? Desmembro o maior fator do numerador até chegar ao maior fator do denominador. Vou desmembrar o 20. 20 fatorial, 20 vezes 19, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 fatorial. Corto. Beleza? Vai ficar 20. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sai simplificando. 20 por 4 dá 5. 18 por 6 aqui, ó, dá 3. Depois multiplica os resultados. 4.845 comissões diferentes. Beleza? Vamos analisar outro caso. Né? Aqui é o princípio fundamental da contagem. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Observe, pessoal, que formar um combo é uma ação constituída de 3 etapas. Né? Primeira etapa, escolher um sanduíche, depois uma bebida e depois uma sobremesa. Pelo princípio fundamental da contagem, de quantas maneiras eu posso escolher um sanduíche? 4. Escolhido o sanduíche, de quantas maneiras eu posso escolher a bebida? 3. Escolhida a bebida, de quantas maneiras eu posso escolher a sobremesa? 2. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2, 24 combos diferentes. Beleza? Bom, uma outra questão bem básica, né? De permutação simples. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Observe, pessoal, ele está te perguntando de quantas maneiras, né, a gente pode obter esses mesmos resultados. Saiu 04, 10, 26, 37, 47 e 57. Poderia ter saído 26, 37, sei lá, 57, 04. Ou seja, de quantas maneiras diferentes a gente pode permutar esses resultados. Né? Bem básico. Ó. Aí eu escrevi aqui para você. Ó. Os números sorteados da Mega Sena formam uma sequência de 6 números. Para calcular as formas distintas que esse resultado pode ter sido sorteado, basta calcular uma permutação de 6. Né? Por quê? Existem 6 possibilidades. Poderia também fazer pelo princípio multiplicativo. 6 possibilidades de resultado para o primeiro número, né? E depois 5, depois 4, 3, 2, 1. Beleza? Né? Então, esse resultado, esse mesmo resultado, essa mesma sequência de resultados, né? Ela pode ser obtida de 720 maneiras diferentes. Né? Por quê? Porque eu posso permutar esses resultados. Né? Os resultados podem sair não necessariamente nesta ordem. Tranquilo, pessoal? Bom, aí vem a questão aqui, né? Na palavra norte,
quantos anagramas podem ser formados? Pessoal, o que são anagramas? Formar anagramas é você formar palavras com ou sem significado na linguagem usual, né? Aí depois ele pergunta, quantos começam por vogal? Muito simples a questão. Bom, a palavra norte não tem letras repetidas, não tem repetição de letras, não tem repetição de elementos. Então, você formar um anagrama, basta você permutar, né? Permutar 1, 2, 3, 4, 5, as 5 letras da palavra norte, formando palavras com ou sem significado na linguagem usual. Então, muito simples. Na palavra norte, quantos anagramas eu posso formar? Basta eu fazer uma permutação de 5. Né? Calcular a quantidade de anagramas, é só calcular a permutação, né, dos elementos do grupo. Permutação de 5, 5 fatorial, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Eu posso formar 120 palavras com ou sem significado na linguagem usual. Detalhe, para sabermos quantas começam com vogal, cuidado agora. Né? Cuidado agora. Eu coloco as 5 letrinhas lá. Quantos começam por vogal? Veja bem, pessoal, começar por vogal tem 2 possibilidades. Pode ser O ou E. Nesse, tem 2 possibilidades de começo. Começar por vogal, eu posso escolher o O ou E. Para sabermos, olha lá, para sabermos quantos começam com vogal, sabemos que, fixado que a primeira letra é uma vogal, restam apenas 4 posições a serem permutadas. Beleza? Então pensa comigo. Pensa comigo. Bom, a primeira letra tem que ser uma vogal. Pode ser O ou E. Então tem 2 possibilidades de escolha. Não significa dizer que eu escolhi as 2. Isso é o número de possibilidades de escolha. 2. E eu posso permutar as outras 4. Então fica 2 vezes permutação de 4. Beleza? Olha lá. Quem é a permutação de 4? 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Né? Posso permutar as 4 que restaram. Vezes 2, que é o número de possibilidades da primeira letra ser uma vogal. Olha lá. Ó, 48. Como temos 2 vogais, basta multiplicar por 2. 2 vezes 24, 48. Beleza? Tranquilo. Nada demais. Ó, de novo, outra questão bem básica. Ó. Tomando como base a palavra UFPEL, resolva as questões a seguir. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? Cuidado agora, hein? Quando ele diz que as vogais ficam juntas, eu posso formar uma casinha, vamos lembrar da nossa aula presencial, e colocar as 2 vogais juntas, como se fosse uma letra só. Mas fique atento, porque as vogais podem ser permutadas. Pode aparecer UE ou EU. Tranquilo? Depois, quantos anagramas podem ser formados com as letras UF juntas? UF juntas. Mas ele não está falando nesta ordem. Beleza? Juntas, de novo. Eu tenho que considerar que essas 2 letras, o F, é uma letra só. Beleza? Mas não esqueça que elas podem ser permutadas internamente. Tranquilo? Depois, quantos anagramas podem ser formados com as letras PL juntas nessa ordem? Aí fica mais fácil. Vamos à resolução. Olha lá. Na palavra UFPL temos 5 letras. Né? A quantidade de anagramas é a permutação de 5. 120. Aí vamos lá. Para sabermos quantos anagramas podem ser formados, de modo que as vogais estejam sempre juntas, vamos considerar um bloco de vogais. Por exemplo, o E ou pode ser a U. Cuidado, eu considero que essas 2 vogais é uma letra só. Beleza? Uma letra só. Ali eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas eu considero que essas 2 vogais é uma letra só. Né? Então eu vou fazer uma permutação de 4. Beleza? 4. Só que tem que ter um pequeno cuidado. Por quê? Porque essas 2 vogais, o IE, o E e U, é uma letra só. Então elas vão ficar juntas, vou colocar elas dentro de uma casinha, ficar juntas e vou permutar as 4. Elas, essas 2 letras, junto com as 3 que sobraram. Então eu vou fazer a permutação de 4. Mas cuidado, porque pode aparecer o E ou o EU. Então vai ficar a permutação de 4 vezes a permutação interna. Eu tenho aqui, ó, EU ou E. 2 vezes. Beleza? Então vai ficar a permutação de 4, que é 24, vezes 2. Por que 2?
porque eu posso permutar o E, é U. Beleza? Posso fazer uma permutação interna. Na letra B é a mesma coisa. Para calcular quantos anagramas tem as letras UF juntas, o raciocínio é o mesmo. Né? Mesma coisa. Vai dar 48. Por quê? Considero o F uma letra só, permuta as 4, depois faço a permutação interna. O F, FU. Vai dar 48 do mesmo jeito. A letra C é mais fácil, porque na letra C, ele pergunta quantos anagramas pode ser formado com as letras P e L juntas nessa ordem. Então, o que você faz? O F, P, E, L é uma letra só. Então, na verdade, eu vou ter uma permutação de 3. Ó. O F e P, E, L é uma letra só. Coloca dentro de uma casinha, formando uma letra só. Tranquilo? Dentro de um retângulozinho. Né? Dentro de um quadradinho, formando uma letra só. Então, eu tenho a permutação de UF e PL. Permutação de 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Tranquilo? Olha lá. Nada demais. Tá legal, pessoal? A explicação vai ficar para você lá, bonitinho. Você dá uma olhada, tá bom? Nada demais. Bem tranquilo. Né? Bom, outra questão bem básica. Vou só comentar e você vai analisar a resolução. Tranquilo? Opa, desculpa. Outra questão bem básica. Ó. Dos 12 jogadores levados para uma partida de vôlei, né, apenas 6 entrarão em quadra no início do jogo. Sabendo que 2 são levantadores e 10 são atacantes, como escolher um levantador e 5 atacantes? Lembrando que o conectivo E é multiplicação. Então, eu tenho 12 jogadores. 6 entrarão em quadra no início do jogo. 2 são levantadores. 10 são atacantes. Né? Então, dos 2 levantadores, eu tenho que escolher um. A ordem não importa. Então, esse problema constitui uma combinação. Observe. Dos 2 levantadores, eu vou escolher um. Né? E dos 10 atacantes, eu vou escolher 5. Então, vamos lá. Escolha do levantador. Combinação de 2, 1 a 1. Dos 2, eu escolho 1. Efetuando os cálculos. 2 fatorial sobre 1 fatorial. 1 fatorial. Vai dar 2. Dos 10 atacantes, eu vou escolher 5. Fazendo a continha. 10 fatorial sobre 5 fatorial. 10 menos 5 fatorial. Desmembrando. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vezes 6 vezes 5 fatorial. Corto. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 sobre 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 252. Agora pensa. Né? Eu vou escolher. Eu tenho 2 possibilidades de escolha do levantador e 252 maneiras de escolher o atacante. Conectivo E multiplicação. 2 vezes 2, 5, 2. 504 formas de escolher o time. Beleza, pessoal? Por que é uma combinação? Porque a ordem dos elementos não importa. Né? Combinação é um conjunto. Você vai formar um time, um conjunto com jogadores, cuja função de alguns é ser levantador e o outro atacante. Ou seja, eu vou formar um conjunto. Combinação, um conjunto. Legal, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.